Hello, bem-vindos a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Chegou recentemente lá na Netflix um filme chamado A Última Carta de Amor. Porém, como eu não queria vir falar só dele, eu resolvi fazer uma lista com 5 filmes de romance que vale muito a pena você conhecer. Então fica aqui nesse vídeo pra gente conversar sobre esses 5 filmes. Não se esqueça de deixar aquele like, que isso me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque tem várias dicas de séries e filmes por aqui. Recentemente chegou lá na Netflix o filme A Última Carta de Amor, que é baseado no livro de mesmo nome, da escritora Jojo Meyers, que é a mesma escritora do livro Como Eu Era Antes de Você. Porém, para eu não vir falar só dele, eu resolvi fazer uma lista com mais 4 filmes que vale muito a pena você conhecer. E para começar essa lista, eu vou falar de um filme que eu amo, e é um filme assim maravilhoso, e que se você nunca assistiu, você precisa assistir. E para começar essa lista, eu vou falar do filme A Incrível História de Edeline, que foi lançado em 2015. Atualmente ele está disponível no streaming do HBO Max. Então nesse filme nós vamos conhecer a história da Edeline Bowen, que é uma mulher que nasceu ali na virada do século XX, e ela vivia assim uma vida normal. Porém ela acaba sofrendo um acidente de carro e ali acaba acontecendo algo milagroso que acaba transformando ela em uma pessoa imortal. Então a Edeline, que na época do acidente ela tinha 29 anos, ela passa a não envelhecer mais. Então ela começa a viver como uma pessoa que simplesmente não envelhece. Só que ela tem uma vida muito solitária, porque ela não pode ficar muito tempo em um lugar só, porque as pessoas começam a perceber, né? Começa a passar ali 5, 10 anos, fala, nossa, mas você tem a mesma cara, você não envelhece, não tem um cabelo branco, não acontece nada. Então ela tem uma vida solitária e a única pessoa que sabe sobre a vida dela seria a filha dela. Então nós vamos vendo essa história, que basicamente é uma história solitária, porque ela tá ali mudando de lugar em lugar, tendo que fazer uma coisa diferente, porque ela não consegue ficar no mesmo lugar para não chamar atenção. Só que daí a Edeline, ela acaba conhecendo o Ellis, que é um jovem, e os dois acabam tendo um relacionamento. E ali a Edeline, ela está disposta a contar todo o seu segredo para ele. Ao mesmo tempo que ela sabe que não dá para acontecer por conta do segredo dela, ela resolve arriscar, ela resolve meio que apostar nesse amor. Ela sente que vale a pena se libertar e contar para ele tudo o que está acontecendo. Então essa é uma história lindíssima, entendeu? Porque tem muita coisa envolvida na história da Edeline e vale muito a pena você assistir se você ainda não conhece essa história. O próximo filme dessa lista se chama O Plano Imperfeito. Esse filme ele foi lançado em 2020 e está disponível lá na Netflix. Nesse filme nós vamos conhecer a Charlie e o Harper. Os dois, eles são assistentes e eles trabalham ali numa mesma empresa. Porém, os chefes deles são aqueles chefes que são workaholics e eles não conseguem ter um minuto de paz, né? Porque os chefes estão ali trabalhando. Então os dois, eles acabam meio que se conhecendo e acabam tendo uma ideia de por que não fazer esses dois chefes se apaixonar, porque eles vão se apaixonar, vai dar aquela acalmada e eles vão deixar esses assistentes em paz. Só que no meio de todo esse plano de tentar fazer com que os chefes se apaixonem, eles acabam desenvolvendo um amor entre eles. Então a gente vai ver essa história que é uma comédia romântica, né, de saber se o plano deles vai dar certo e todo esse lance de que eles também vão acabar se apaixonando. Então fica aquela coisa, imagine se o chefe não se apaixona, mas quem se apaixona é eles. Então é uma comédia romântica muito divertida para você estar conhecendo. O próximo filme, ele se chama A Semana da Minha Vida, foi lançado no ano de 2021 e está disponível também lá na Netflix. Esse filme nós vamos conhecer o Will, que é um jovem assim bastante rebelde, ele gosta bastante de causar. Então ele acaba se metendo ali com a justiça e no meio de todo esse rolo, então ele acaba recebendo 2 propostas. Ou ele vai para uma detenção juvenil ou ele vai para um acampamento cristão. Obviamente ele não tá muito afim de ir no acampamento cristão porque ele acha que é um lugar horrível. Só que daí ele acaba optando por essa opção e ele acaba indo para lá. Só que quando ele chega nesse acampamento, ele começa ali todo relutante a fazer parte daquilo. Só que ele acaba conhecendo a Avery, que é uma menina que é totalmente cristã, que é muito engajada ali com o acampamento. E além disso, ela é filha
do cara que comanda tudo ali. Então nós vamos ter aquele relacionamento jovem, aquela paixão adolescente entre o Will e a Avery. Esse filme, ele é um musical também, então ele traz bastante romance juvenil e traz também muitas músicas que são muito legais e vale muito a pena você conhecer. O Will, então, ele vai ter uma transformação nessa semana e esse é um filme que eu espero que tenha uma continuação, porque é um filme muito bacana. A próxima dica dessa lista se chama O Segredo de Emma Corrigan, que foi lançado em 2019. Esse filme está disponível no catálogo da Amazon Prime Video. Esse filme ele é baseado no livro chamado O Segredo de Emma Corrigan, que é da escritora Sophie Kinsella. Nesse filme nós vamos conhecer a história da Emma, que trabalha com marketing, e ela é uma mulher normal, uma mulher jovem, tem vários segredos, ela está no relacionamento que ela até o momento não está muito feliz com aquilo. E ela acaba fazendo uma viagem de trabalho para conseguir um novo cliente ali para a empresa dela. Porém, ela acaba sentando ao lado de um moço que é muito bonito e ali ela acaba acreditando que o avião vai cair por conta das turbulências. Então a Emma, ela com um medo que ela está, ela começa a falar e ela acaba contando todos os segredos que estão ali no coração dela, dos segredos mais íntimos, para esse simples estranho que tá ali do lado dela. Depois que eles fazem o pouso, ela já acredita que tudo bem, ok, eu não vou mais conhecer esse cara, meu Deus, que foi que eu fiz, mas tudo bem, nunca mais vou ver ele na vida. No dia seguinte, ela acaba descobrindo que o moço que estava ao lado dela, na verdade, ele se chama Jack Harper e ele é o dono da empresa onde ela trabalha. E ele estava simplesmente indo ali para a cidade dela porque ele ia fazer uma visita nessa unidade da empresa que é onde ela fica. E ali começa todo aquele drama do casal, porque ela vai ficar com muita vergonha, né, de ver ele, de ter contado tudo que ela contou pra ele, pra um cara que ela nunca viu na vida. Só que, vendo esses segredos dela, o Jack ele vai começar a ter um certo interesse pela Emma. Então nós vamos ver no decorrer desse filme esse relacionamento dos dois e se vai dar certo ou não. Porque ele é um cara muito rico, dono ali da empresa, e ela é uma moça que tá tentando subir na vida, é uma moça que não é rica e tem toda aquela coisa de a funcionária tá querendo se meter com o patrão. Então esse filme é muito legal, é uma comédia romântica também e vale muito a pena você conhecer O Segredo de Emma Corrigan. E por último, vamos falar do filme que chegou recentemente lá na Netflix. Ele se chama A Última Carta de Amor e ele é baseado no livro de mesmo nome da escritora Jojo Moyes. E ela é a mesma escritora que fez o livro Como Eu Era Antes de Você, que nós temos o filme Como Eu Era Antes de Você, que eu acredito que é um filme muito conhecido. E esse é um trabalho que eu não conheço os livros, na verdade eu nem conhecia a ideia desse filme, eu simplesmente assisti por curiosidade e eu gostei bastante. Então nesse filme nós vamos conhecer a história da Ellie, que é uma jovem jornalista, e no meio de uma investigação ela acaba descobrindo umas cartas de um romance que aconteceu ali em 1960 e que era um romance proibido, porque se tratava de uma mulher que era casada. Então, esse filme ele traz um paralelo entre o passado e o presente. Então, ao momento que a Ellie vai descobrindo essas cartas ali no presente, somos levados ao passado, onde conhecemos a Jennifer, que é casada com um cara, tem uma vida ali muito boa, porém ela não é totalmente feliz e ela acaba se apaixonando por um homem chamado Anthony. Só que daí, enquanto a Ellie, ela tá envolvida nessas cartas e nesse relacionamento porque ela quer descobrir o desfecho dessa história, só que ao mesmo tempo ela também está com seus problemas pessoais, né, com seus problemas de relacionamento. Então fica meio que uma coisa ligada as duas histórias. Então esse é um filme muito bacana, porque a gente vai vendo toda a história do passado e como a Ellie vai ser importante para o presente, porque a gente descobre que houve um término desse casal, que a gente não entende, no entanto, porquê, houve alguma coisa, os dois acabaram se separando. Então a Ellie, ela vai ser uma peça muito importante no relacionamento desses dois agora no presente. Então esse é um filme que chegou recentemente lá na Netflix. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena você conhecer A Última Carta de Amor. É um filme super emocionante. Se você gosta dessas histórias de passado, tenho certeza que você vai gostar bastante dele. Essas foram as 5 dicas de filmes que eu acho que você precisa conhecer se você ainda não conhece. Não se esqueça de deixar aquele like,
dá aquela moral, porque isso me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima!